Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos trazer uma nova análise, só que dessa vez de um outro smartphone que eu recebi para testes. Então roda a vinheta. Bom pessoal, como já podem ver, no vídeo de hoje estaremos trazendo outra análise de um smartphone cuja fabricante Blackview nos enviou para testarmos. O modelo de hoje, no caso, é o BV9300 Pro, que é o sucessor do BV8900 que eu testei um tempo atrás, que está aparecendo no card para vocês aqui agora ou até mesmo no vídeo. Esse telefone, o BV9300 Pro, como eu havia comentado, é o sucessor daquela linha. E veremos um pouco mais agora de suas especificações técnicas. Podemos observar que o modelo dele é esse modelo, que é o BV9300 Pro. Ele tem dimensões de 185mm por 85 por 22mm e ele tem um peso bem grande, 520 gramas no caso. E sim, vocês viram isso corretamente, ele pesa meio quilo basicamente, é um telefone super pesado. O seu SoC, que é o seu processador junto com o seu chipset placa de vídeo, é o MediaTek Helio P99. Tem um processo de fabricação de 6 nanômetros, bem novo, e é um processador de 8 núcleos, com arquitetura ARM. No caso, são dois núcleos ARM Cortex A76 que operam numa frequência de 2.2 GHz, junto de mais 6 núcleos Cortex A55, que trabalham numa frequência um pouco menor de 2 GHz. Já a sua placa de vídeo também possui a arquitetura ARM e possui 2 núcleos de processamento, num processo de fabricação de 16 nanômetros. O modelo do die é o Mali G57MC2, que possui uma frequência de operação entre 850 e 950 MHz, podendo variar entre o projeto do smartphone. Neste modelo de telefone, algo que achei bem curioso e bem legal, especialmente pelo custo que eu estarei falando em breve, é a sua quantidade de memória RAM que ele possui. Ele possui 12 GB LPDDR4X, que possui uma largura de banda um pouco maior e está operando em dual channel, numa frequência de 4.266 megatransfers por segundo. Em relação ao seu armazenamento, ele utiliza, no caso, NANDs do tipo Samsung, no protocolo UFS, que é o que a gente mais encontra em smartphones hoje em dia, na versão UFS 2.1, e possui 256 GB, o que é muita coisa. A respeito da sua tela, ele possui um display IPS LCD com dimensões de 6.7 polegadas, é uma tela bem grande, e possui nível de proteção Gorilla Glass 5, tendo uma porcentagem de corpo do telefone para o display de 68.8. Não é tão grande assim, mas ainda assim é uma boa porcentagem. A resolução da sua tela é uma resolução bem comum para esses telefones, é aquela resolução de 1080 por 2388, ou seja, um aspect ratio de 20:9, e possui uma densidade de pixels de 391 pixels por polegada no caso. Uma coisa que eu achei bem legal desse display é que você pode utilizar ele tanto em 60 Hz como padrão, tanto 90 Hz como 120 Hz. É uma coisa super legal. E utilizar esse telefone em 120 Hz é muito bom, é extremamente responsível. A respeito do seu sistema operacional, a build, a compilação do sistema operacional que veio no telefone foi o Android 13, cujo build era o Dock OS P, que é a versão 3.1. No caso, a respeito de suas conectividades laterais, ele tem um USB 3.0 tipo C, uma entrada micro SD para cartão de armazenamento e uma cartão SIM no tipo Nano. Ele tem resistência à poeira, tem resistência à água, tipo você pode até mergulhar com ele, ele é à prova d'água, e tem resistências à queda de até 1.8 metros. A respeito da sua bateria, que para mim foi um dos principais fatores que fez eu gostar desse telefone, ele possui uma bateria gigantesca de 15.080 mAh. Isso aqui é muito grande. Ele já acompanha seu carregador de 33 watts, que possui tensão de pode trabalhar tanto de 100 volts até 240 volts, está ótimo. E no máximo ele consegue fornecer 3 amperes com 10 volts. E seu preço estimado é na faixa dos $240, dependendo da época. Mas agora vamos ver um pouco do unboxing do produto. Vendo um pouco agora do seu chipset, nesse smartphone a Blackview utiliza esse MediaTek, como eu havia comentado, que é o P99, cujo modelo é o MT6789, que é da fabricante taiwanesa MediaTek Incorporation, que fica com sede em Hsinchu, acho que é a pronúncia disso, que fica em Taiwan, foi fundada em 97. Esse SoC que foi equipado, também pode ser equipado em múltiplos telefones como o Redmi 12S, que acompanha no caso produtos semelhantes,
como aquele Dimensity 9000 Plus da MediaTek, dentre outros dispositivos. E como eu havia comentado, esse SLC possui 8 núcleos, sendo a arquitetura ARM de 64 bits, no caso são dois núcleos A76, uma frequência de 2.2 GHz, e A55 na frequência de 2 GHz. Uma coisa interessante é que uma coisa que difere dos seus anteriores A75, que foi o que encontramos no antigo smartphone, é que ele tem um IPC melhorado, no caso, esse A76. Esse chip foi desenvolvido para um processo de fabricação de 6 nanômetros e possui de 1 a 4 MB de cache L3. Fora o suporte de memórias RAM do tipo LPDDR4 e LPDDR4X, que são bem mais rápidas. Já a sua placa de vídeo, que é a Mali G57MC2, tem essa nova arquitetura Rogue, né, que se destina a telefones e tablets mais de entradas. Ela suporta múltiplas APIs gráficas, como a OpenGL ES 3.2, e também pode ser encontrado em telefones como o Poco X6 Neo da Xiaomi. E essa placa de vídeo, como eu havia comentado, trabalha de 850 a 950 MHz, podendo variar entre o projeto do smartphone. Uma coisa interessante também é que, embora esse telefone tenha 12 GB de memória RAM, a própria fabricante tem uma funcionalidade bem legal que, se vocês quiserem, posso trazer um vídeo no futuro, no qual eles alocam uma certa quantidade da memória UFS, que seria o armazenamento NAND Flash, para atuar como memória RAM. Não chega a ser tão rápido, tipo nos computadores e notebooks a gente vê muito isso, que seria o swapping, né? Quando está com pouca memória RAM, ele utiliza a memória de armazenamento para ajudar. Mas como é uma memória muito lenta, a gente viu uma queda de performance, mas é melhor do que você ficar sem. Mas é difícil você conseguir esgotar 12 GB de memória no telefone, ainda mais se você for para utilizar como uso básico, como é o meu caso. Então você pode habilitar até 12 GB de memória da armazenamento UFS para atuar com memória RAM. Se vocês quiserem no futuro, eu posso trazer um teste mais para vocês. Vamos agora dar uma olhada principalmente em alguns features que eu achei bem legal desse telefone. Primeiramente, a gente já viu no unboxing que ele tem essas entradas, como USB-C, temos entrada de cartão SD e temos entrada de cartão nano. Uma coisa que eu achei um ponto negativo, mas é normal em smartphones como esse, ele não tem o conector de 3.5 mm para fone de ouvido, porque você teria que ter, no caso, uma proteção para ele e seria um ponto de entrada de água ou de algum líquido a mais. Portanto, eles optaram por não entregar esse tipo de conector. Entretanto, se vocês quiserem utilizar um fone de ouvido com fio, vocês podem comprar um fone de ouvido com entrada USB-C. Uma coisa legal também, ele tem uma lanterna, tem a própria lanterna da câmera, só que ele tem uma lanterna própria que fica na parte superior do telefone, que é uma lanterna bem forte, né? Eu gostei bastante disso. Basta você configurar para utilizar. Outro fator legal, ele tem esse botãozinho laranja na parte esquerda, perto do botão SIM Card, que ele tem 3 funcionalidades que são programáveis. Você pode apertar uma vez, por exemplo, para tirar uma print, se você quiser. Pode apertar 2 vezes, ou você pode segurar para fazer alguma funcionalidade. Isso aqui eu achei bem legal. Você pode configurar para abrir algum aplicativo, para tirar print de tela, para fazer múltiplas funções. Como, por exemplo, no caso, quando eu aperto 2 vezes, ele abre a lanterna. Isso aqui é uma funcionalidade que eu achei bem legal. Outra coisa também que pode ser um diferencial para muita gente. Se vocês repararem na parte de trás do telefone, ele tem uma tela secundária. Sim, isso mesmo. Vocês podem reparar que ele tem uma telinha secundária. Obviamente é uma tela com resolução menor, mas ele tem algumas funcionalidades bem legais. Você pode ver o horário através dali. Ele tem uma funcionalidade que você pode deixar o player de música, você pode ver previsão do tempo. Você pode usar uma bússola e, na minha opinião, uma funcionalidade mais legal, se você for utilizar a câmera traseira, que geralmente é a câmera de 64 megapixels, quando você vai utilizar ela, você tem que ficar com o telefone de costas para você. Agora, com essa câmera traseira, quando você tiver essa câmera traseira, você consegue utilizar esse display para mostrar a câmera. Ou seja, você pode tirar foto com o telefone virado para você e você ainda consegue se ver. Isso foi uma coisa que eu achei bem legal. Alguns pontos negativos, na minha opinião, que eu estou utilizando esse telefone há alguns meses. Às vezes eu tô ouvindo música no telefone, boto o telefone no bolso, a música para, porque às vezes a gente deixa o telefone e encosta na pele, na calça, no shorts, e devido a essa tela traseira, acaba apertando o botão de pause do player de música. Então foi um ponto negativo, na minha opinião. Particularmente eu achei uma funcionalidade legal ter essa tela secundária, mas eu preferia que não tivesse. Mas aí, no caso, quem não quiser uma tela como essa, tem múltiplos outros telefones rugged como esse que tem esse tipo de funcionalidade, que não tem uma tela traseira. Bom, mas chega agora de lá e vamos direto para os benchmarks. Começando com o 3D Mark Slingshot. Nesse benchmark é utilizada uma API ES 3.0, que é utilizada para tablets e smartphones. Ele mede o poder computacional da placa de vídeo e também do processador com cálculos de física. Como podemos observar, nesse teste, vemos que o BV9300 Pro saiu muito melhor do que o BV8900. O BV8900 possuía um SoC e uma placa de vídeo que eram decentes, só que eram muito de entrada. Esse aqui, no caso, já consegue ultrapassar o Xiaomi Mi 8,
o Samsung Galaxy A8 ele fica um pouquinho abaixo do M53, mas ainda assim foi um bom resultado. Já no seu teste de placa de vídeo, que é o de GPU, observamos o mesmo comportamento, ele fica apenas atrás do M53. Agora no cálculo de física, aí já foi uma coisa diferente, porque como ele utiliza mais o processador e mais memória RAM, vimos no caso que ele acabou até mesmo ultrapassando o M53, pelo fato de ele ter menos memória RAM do que esse BV9300 Pro, o que eu achei um ponto bem positivo. Passando agora para o PCMark Work 3.0 na categoria de Performance, podemos observar que também a diferença deste telefone para o M53 foi ainda menor, novamente devido a utilizar um SoC melhor do que o BV8900 e ter mais memória RAM, o que ajudou bastante também nesse desempenho. E ele foi cerca de 40% superior ao BV8900. Mas obviamente o BV8900 tem algumas vantagens, como aquela câmera térmica que esse não possui. Agora, no quesito de bateria, nós fizemos 2 testes. Como eu não possuo os outros telefones, eu acabei não realizando o comparativo, pois eu não sabia como eles tinham feito o teste. Nesse cenário de teste de bateria, de bateria no caso, o que nós fizemos foi o seguinte: nós pegamos o telefone em 2 configurações, com 25% do brilho de tela e 100% do brilho de tela, no modo com a tela de 120 Hz. Com isso, podemos observar que ele durou quase 2.500 minutos. Isso é muita coisa. Com seu brilho de 20 a 25% de intensidade, ele levou cerca de 41 horas e 34 minutos. Isso é um tempo absurdo. Ele durou muito tempo, cara. Foi muito mais à frente do que o BV8900, que também já tinha uma bateria boa. Agora, quando deixamos o seu brilho no máximo, aí sim ele já durou menos. Cerca de 20 horas e 47 minutos. Já durou menos da metade. Mas ainda assim, cara, 20 horas é muita coisa. E outra coisa, isso aqui não é um teste que você fica com o telefone parado, não. Ele fica rodando a edição de vídeo, edição de foto, edição de imagens, fica rodando vídeos em alta resolução, utilizando a navegação na internet, fica fazendo projetos no pacote Office e muita coisa. Então nesse tipo de cenário realmente a gente vê que ele durou bastante. Agora, quando a gente compara os outros telefones que eu tenho aqui no comparativo, vemos que ele acabou destruindo os demais. Isso acontece devido à sua grande bateria de 15.080 mAh. Já agora, quando vamos para o teste do Crossmark, que é uma ferramenta nativa na plataforma que mede o desempenho geral do sistema, vendo a resposta do sistema operacional, utilizando aplicativos de mundo real, começando com seu teste e resultado de pontuação geral. Observamos que ele teve uma pontuação de 576 pontos, ficando um pouquinho de nada abaixo do A53, que tem um SoC um pouquinho melhor. E o M53 também tem um SoC melhor, ele acabou ficando um pouco mais atrás, mas ele superou e muito o BV8900. No quesito de produtividade, podemos observar que ele também ficou com a mesma pontuação como no gráfico anterior. Ele ficou no terceiro local do comparativo, tendo uma diferença muito pequena para o A53. Quando a gente vai agora para o teste de criatividade, que no caso que seria a abertura de programas, edição de vídeo, edição de imagens, vemos que a diferença dele para o A53 foi muito pequena. E quando vamos agora para o teste de responsividade, aí ele já foi um pouco melhor, pois embora o SoC desse seja bem semelhante ao do A53, uma coisa que ajuda muito aqui no caso é essa quantidade de memória RAM extra. Esses 4 GB de memória com certeza ajudam muito quando você tem um monte de aplicativos abertos, e principalmente esses aplicativos de aplicação profissional, que tendem a ter um consumo de memória RAM mais alto. Agora, quando vamos para aquele famoso AnTuTu Benchmark, que realiza múltiplos testes, como no processador, na placa de vídeo, na memória RAM e no sistema operacional, vimos que a CB teve uma pontuação de aproximadamente 404 mil pontos, ficando um pouco abaixo do M53 e ultrapassando o A53. Já agora no teste de processador, ele teve uma pontuação de basicamente 125 mil pontos, e como eu havia comentado, esse processador dele ele é bem parecido e tem um desempenho semelhante ao M53, o que foi novamente um ponto positivo. E vemos que novamente o BV8900 fica muito para trás, porque aquele SoC dele é muito fraquinho. Agora, na placa de vídeo, como eu havia comentado, como se trata de uma placa de vídeo de entrada, que é essa M72, ela tem um desempenho um pouco inferior. Então vemos que a diferença dela para o BV8900 não foi tão grande. E até mesmo o Samsung Note 8, que é um telefone mais antigo, acaba ficando na frente. Agora que foi um dos fatores que fez com que esse telefone tivesse uma boa pontuação no quesito geral, essa quantidade de memória RAM extra. Vemos que a diferença dele para o M53, que até o momento estava em primeiro lugar em quase todos os benchmarks, foi bem maior. Ou seja, o BV9300 Pro, devido a ter 4 GB de memória RAM extra, ajudou e muito ele sair muito à frente do M53, tem entre aspas 8 GB, o que na minha opinião, um telefone com 8 GB hoje em dia é excelente, uma quantidade ideal.
Menos que isso já começa a ficar complicado. E no teste de responsividade, no caso, e de utilização no dia a dia para verificar como que ficaria o sistema, se ele é bem responsivo, tem um bom desempenho, vemos que novamente, graças à sua grande quantidade de memória RAM que ele tem, ele atinge o segundo local do comparativo, ficando abaixo do M53. Então a gente pode ver que isso aqui é um bom telefone que é concorrente direto do M53. Agora vamos passar para o Geekbench. Nesse software realizamos 2 testes voltados ao processador, utilizando single thread e multithread. No quesito de single thread, a gente vê que esse processador ele teve um desempenho até que bom, ficando próximo do M53, pois no caso aqui ele utilizou o núcleo A76, que tem um clock um pouquinho maior do que os A75 que estão utilizando os A55 secundários. No quesito de multithread, vemos que também fica em segundo local do comparativo, só que dessa vez o M53 acaba se distanciando mais, devido a ter núcleos um pouco melhores do que esse MediaTek a P99. Vamos agora realizar o teste de câmera e de microfone. Bom, esse é o teste da câmera agora, desse telefone, como estou fazendo uma gravação aqui, como podem ver, em uma resolução de 2K, e é o teste também do microfone. Como observamos no vídeo que mostrei agora para vocês, ele foi gravado no formato MP4 e tem um tamanho de aproximadamente 74.4 MB, que foi gravado numa resolução de 2560 por 1440p numa taxa de 30 fps e teve um bitrate médio de 51 megabits por segundo. Na minha opinião, não é uma câmerazinha espetacular, é uma câmerazinha super simples. Eu particularmente não gostei muito da questão do foco dela, porque é bem chatinho de acertar o foco. Então, assim, é uma câmera super básica. Esse telefone não é um telefone feito para você ficar tirando foto, entendeu? Mas assim, você pode tirar, ele tem uma câmerazinha que é decente, mas não esperam qualidades de iPhones novos ou de Samsungs novos, que realmente vai ser bem inferior. Vamos agora fazer um teste de reprodução de mídia, para ver se ele realmente consegue reproduzir conteúdos sem ficar travando. E nesse caso a gente acabou rodando, como vocês podem ver no vídeo agora aí, um vídeo com resolução 4K, com conteúdo HDR com 60 quadros, e também rodamos em 1440p em 60 quadros, e não houve travamento nem nada, o que foi um ponto positivo. Agora vamos realizar o teste de queda. A própria fabricante Blackview informa que esse telefone tem resistência à queda de até 1,5 m, então vamos fazer um teste. Ele funciona. Tá funcionando certinho. E como podemos observar, no teste de queda é um telefone que você pode tacar sem problema, devido à própria fabricante informar que ele tem suporte até queda de 1,8 metros. Mas é claro, você tem um telefone desse é para prevenir quedas, não é por causa que o telefone consegue suportar uma queda que você vai ficar tacando o telefone que nem louco, não, pelo amor de Deus. Uma hora ele pode quebrar, dependendo da altura da queda e do tipo de... E na superfície que ele for cair. Se for uma superfície pontiaguda, dependendo do ângulo que estiver caindo, pode gerar algum risco até danificar o aparelho. E agora vamos fazer um teste de submersão, colocando o telefone no balde de água para ver se ele realmente funciona. Então vamos lá. Bom, outra coisa que é informada também nesse telefone, que é o BV9300 Pro, é o suporte para imersão na água. Como podemos ver aqui, ó, o telefone está funcionando. Vamos ver se ao colocar em um balde com água, ele consegue funcionar debaixo d'água. Então vamos submergi-lo. Ó, o telefone está 100% submerso. Vamos ver se ele vai ligar. Tá ligado. Só não vai funcionar muito bem por causa que debaixo d'água a sensibilidade dele fica horrível. Mas ele é a prova d'água assim, ó. Agora ele até voltou. E como podemos observar, esse telefone de fato consegue funcionar debaixo d'água, que é um ponto positivo. Mas obviamente, na entrada USB-C ele tem uma portazinha que você pode tirar ela para fazer o carregamento do telefone. Obviamente, se vocês forem utilizar ele no chuveiro, no banho, na banheira, na piscina, sei lá onde que tem água, fechem essa comporta direito, porque se entrar água ali, o telefone vai parar de funcionar, porque pode gerar um curto na entrada do USB-C. Vamos agora realizar o teste de temperatura de estresse, utilizando uma câmera térmica para ver se ele realmente esquenta.
e como observamos no vídeo, quando utilizamos os sensores do próprio chipset, no caso do processador de placa de vídeo, ele nem sequer chegou a esquentar muito. E na câmera térmica vemos que ele não chegou a ultrapassar os 25 graus Celsius num ambiente controlado de 22 graus. Agora, vamos ver como ele se comporta em jogos. Isso aí mostrando agora para vocês alguns pequenos trechos de como que ele rodou o PUBG Mobile. Mas para aqueles que quiserem ver, no caso, um teste mais detalhado, estarei deixando o link na descrição. Tá, mas e agora? Como a gente faria para comprar esse telefone? Bom, como vocês todos sabem, devido àquela taxa do amor que a gente tem agora no AliExpress, realmente, se vocês podem comprar o telefone, mas o problema principal será o valor que vocês irão pagar de taxa. Na época que eu recebi esse telefone, ele estava aproximadamente entre R$ 1.200 a R$ 1.400 no AliExpress. Se fôssemos realizar a compra hoje em dia, iremos pagar, por exemplo, próximo desse valor, com uma taxa aproximada de R$ 1.000 a R$ 1.200, ou seja, o telefone vai sair próximo dos R$ 2.600. Agora, vocês podem encontrar esse telefone diretamente aqui no Brasil, através do Mercado Livre. Obviamente, o preço será mais elevado e geralmente ele fica um pouquinho acima dos R$ 3.000. Mas, se formos levar em consideração que se você compra esse telefone, ele vinha ter o problema, se vocês forem tentar realizar o envio dele para a China para garantia, vocês não vão conseguir fazer o envio através dos correios. Vocês terão que utilizar algum outro carrier, como o FedEx ou o DHL. Eu já fiz o envio de um telefone para a China e não foi barato. Tive que mandar via FedEx ou DHL e o frete foi mais de R$ 400, porque o problema é que, embora os correios recebam muita encomenda, boa parte das encomendas que vêm para o Brasil, às vezes vem de navio ou de avião. Só que os correios eles acabam fretando aviões comerciais de passageiro para fazer envio de produtos para o exterior. Esse tipo de avião não permite você fazer transporte de produtos com baterias inflamáveis no compartimento de carga, por esse motivo que o frete dos correios é mais baixo e por esse motivo eles não permitem fazer envio desse tipo de produto. Nesse cenário, sim, você teria que fazer envio através de algum outro carrier, como eu havia comentado, que já possuem aviões próprios para fazer o transporte desse tipo de produto. Tá, vamos agora para a conclusão. Considerando todos esses testes que nós realizamos, será que realmente vale a pena comprar esse telefone? Inicialmente, a gente tem que considerar que esse telefone é um telefone projetado para um nicho de pessoas específicas. Tipo, você vai fazer trilha, vai fazer algum esporte, você quer um telefone que tenha uma boa durabilidade, quer um telefone que tenha bastante durabilidade no quesito de bateria ou de quedas, que seja a prova d'água. Realmente é um telefone que foi feito para você, mas não é um telefone feito para todo mundo. Embora o preço dele não seja um telefone caro, ele é um telefone que é extremamente pesado. Ele não tem o melhor SoC do mercado, não tem a melhor placa de vídeo, mas ele tem muitos features que eu achei bem interessante. Em relação ao comparativo desse para o BV8900, sem sombra de dúvida compensa mais pegar esse daqui. O BV8900 tem alguns features a mais que eu achei legal, como o fato de você ter aquela câmera térmica, mas ainda assim esse aqui teve um bom desempenho. Então, para quem procura um telefone que tem uma boa durabilidade e tenha um bom desempenho, nessa faixa de preço tem esses features que eu comentei, ele é um telefone que vale sim. Tem outros fabricantes no mercado, mas quem sabe no futuro não traga teste deles. Mas agora vamos ver suas principais vantagens e desvantagens. Mas antes de tudo, pessoal, não se esqueçam de clicar no like, comentem e compartilhem esse vídeo para me ajudar a crescer o canal, tá? Vamos lá. Principais vantagens. O seu SoC, que é o seu processador de placa de vídeo, foi bem superior ao BV8900 Pro, tendo uma faixa de preço basicamente a mesma. Ele tem 12 GB de memória, que é bem ótimo, isso aqui é muito bom. Tá bem acima da média dos telefones de entrada aqui no Brasil. Tem um bom desempenho em cenários casuais, como utilização para navegação, redes sociais, streaming de conteúdo. O desempenho em games dele também é satisfatório, tem uma taxa de FPS na faixa de 60 FPS em alguns games, com uma boa resolução e qualidade gráfica. A sua durabilidade de bateria é incrível, tipo 41 horas, com nível de brilho adequado, tela 120 Hz. E tipo assim, trabalhando direto, isso aqui vai durar muito. Agora, se você for utilizar no uso casual, de não ficar toda hora estressando o telefone, esse telefone você vai carregar ele quase uma vez por semana. Pra mim, isso aqui foi um dos fatores que fez eu amar esse telefone. Ele tem uma boa tela com uma resolução ok, que é maior do que o Full HD, e tem um display IPS, e uma coisa que eu achei muito legal, que não temos no BV8900, é a sua tela de 120 Hz. Mas temos que considerar que quando a gente coloca uma tela num refresh rate mais alto, o display tem um consumo maior, que também faz com que a sua durabilidade de bateria seja reduzida. O som e o microfone desse telefone é ok, tipo, atende a necessidade, não vai ser nada espetacular. Ele tem suporte a cartão SD, o que eu acho um ponto positivo, porque tem muito telefone hoje em dia, até mesmo de marcas renomadas como Xiaomi, estão cortando isso daí, que só tem memória integrada, e que eu acho uma porcaria.
Imagina, você compra um telefone de 1 TB de armazenamento, daí você tem que fazer backup, que você vai formatar ele. Porra, cara, formatar um telefone de 1 TB para fazer backup é um saco isso aí. Ele tem botões na parte que podem ser, na parte lateral, que podem ser customizados. Isso eu achei bem interessante. Ele possui um preço bem baixo quando a gente fala na China. Aqui no Brasil o preço dele é um pouco mais elevado, mas é devido às taxas de importação. E também um telefone rugged, que nem esse daqui, não é um telefone barato que foi feito aqui no Brasil, né? Ele é resistente à queda e ele também é à prova d'água. E possui uma boa qualidade de construção no geral. Agora, quais são as principais desvantagens de telefone como esse? Como podemos observar, telefones mais baratos como aquele Samsung tem um SoC que acaba ganhando desse daqui. E temos esses telefones com os processadores Snapdragon que também ganham desses. A câmera dele é bem básica, particularmente eu não gostei muito da câmera, mas assim, não é um telefone feito para você ficar tirando foto profissionais, para uso profissional. Não é um telefone para isso. É uma câmera que atende para a necessidade de pessoas básicas, entendeu? Ele não possui entrada P2, que seria aquela entradinha redondinha de fone de ouvido, mas é o que eu falei. Isso aqui é normal, é difícil você encontrar telefone desses ruggeds que sejam à prova d'água que tem esse tipo de conector. Um ponto negativo, garantia, você só vai ter no Brasil se você comprar no Mercado Livre. Se você comprar fora, você só vai ter como assinar a garantia se você mandar para fora. E um ponto negativo também é que eles removeram a câmera térmica FLIR, que tinha integrado no antigo BV8900. Apenas lembrando, ao cogitar você fazer uma compra de tablets ou smartphones como esse, você tem que considerar a chance de você ter uma tributação, né? Porque é garantido hoje em dia basicamente. Mesmo você comprando no AliExpress em lojas que não aderiram à remessa conforme, é quase que certo você serem taxado, porque vai passar pelo canal vermelho. Não só por isso, mas telefones e tablets, eles são muito visados nesse tipo de importação. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado mais uma vez desse teste e desse review que nós fizemos, e fiquem em aguardo para os próximos vídeos. Mais um abraço para vocês, falou!